Olá, Michele, viva! Olá, viva! Boa Tudo bem? noite! Boa noite! Que Tudo bom bem? reencontrá-la. Muito feliz fico também de poder estar falando com você, participando dessa live. Ah, que bom! Espero que seja, né, bem produtiva. Com certeza. Então, aos participantes que estão já entrando e aos que virão, desejo uma boa noite para todos nós, todos os presentes que vão chegar, sejam todos muito bem-vindos e agradeço a presença de todos vocês, que é um tema de super importância na nossa vida, não é? E essa é a primeira entre 3 lives que vamos ter dessa semana e a outra, com temas de superação, de autoconhecimento, né? Porque o superar está relacionado a gente, superação, né? Onde nós vamos buscar uma ação produtiva para enfrentar nossos limites, as dificuldades, os obstáculos, né? E precisamos, e a Michele vai falar de uma forma fantástica, né, bastante humana, sobre as questões de superação na vida dela. Michele Bornemann, considero uma pessoa de especial, um especial presente que eu ganhei na vida quando morei em Curitiba, né, por diversas razões. O ser sensível que ela é, o lado humano, humanitário que é muito grande, e a solidariedade que ela tem, que já, pelo que eu conheço, já vem na sua bagagem de vida quando chega aqui nesse planeta, né? Nos conhecemos numa palestra sobre câncer e desde aí nunca mais perdemos o nosso contato. Ela estava em período de fazendo quimioterapia e eu a convidei e propus um trabalho como voluntária. Desculpa, Michele, eu não tinha colocado você no Face. Hoje é a Sim. primeira vez que eu estou usando o Face, então ainda estou um pouco perdida, desculpe-me. Né? Quem Não, tiver Gui. no Face vai pegar a história. Que eu falava sobre a Michele. Fizemos o método Simon inicialmente, com 10 sessões, que é um método que eu trabalho até hoje. E a Michele respondeu positivamente, mas vimos na altura que ainda era muito importante. Michele, veja se seu Oi? som está aberto. Sim, estou te ouvindo. Sim, mas o som do computador. Não. Não, não é? É porque eu estou escutando a interferência, não é? Que vamos ver, depois a gente descobre. Então, fizemos um período de psicoterapia que foi bastante produtivo. E a Michele, fizemos em conjunto alguns trabalhos de voluntariados, entre eles no Instituto Guerreiro de Arte e Reabilitação, que ela vai falar para vocês e faz parte até hoje. Lá não é com pessoas com câncer, né? Jovens, crianças e jovens que têm algum problema corporal, e a Michele vai explicar. E fiz lá um trabalho também pontual com os pais de encorajamento, e esse é um trabalho que eu desenvolvo durante a vida, superação, e é onde eu acredito que precisamos desenvolver. E a Michele também teve um outro momento muito especial na minha vida, né? Foi quando eu fui fazer a cirurgia de retirada das mamas, e ela se ofereceu generosamente para estar no hospital, que eu disse não precisava, pensando em mim. Depois eu vi que foi de extrema importância, né, porque só tinha minha cunhada lá, tinha chegado na noite anterior, e se houvesse algo, como faria? E Michele esteve presente, e é o que ela faz até hoje com as pessoas que ela percebe que necessita, não é? De algum trabalho, de algum acompanhamento para poder enfrentar uma situação de vida. Concorda? É isso, Michele?
Sim, sim. Tudo Michele, perfeito. claro que tu vais aprofundar mais, mas eu gostaria aprofundar mais sobre esse teu trabalho de voluntária que você faz há tantos anos e lindamente, né? Eu gostaria que tu começasse podendo colocar para nós como é que foi o teu diagnóstico, como você recebeu esse diagnóstico de câncer. Então, Denivalda, na verdade, assim, como acabou sendo, claro que uma novidade, né? O diagnóstico, nunca a gente espera receber um diagnóstico de câncer. Então, claro que para mim, no momento, foi como eu acredito que seja para 99% das pessoas que recebem esse diagnóstico, né? Tive Sim. aquela sensação de desespero, aquele pavor, aquela sensação de que você cai num buraco negro, né? E ali você fica, né? Então, assim, o que que eu percebo e o que que aconteceu no decorrer desse período, né? O que que eu procurei fazer? Então, eu me dei um tempo ali de uns 3, 4 dias, né? E até absorver toda a situação, entender um pouco, colocar a cabeça no lugar e definir qual era a minha meta, né? Então, o que, que eu digo hoje, até para as pessoas que eu acompanho, ou você fica nesse buraco negro, que é o que acontece quando a gente recebe o diagnóstico, ou você ergue a cabeça e segue em frente da melhor maneira possível. Ah, mas como é seguir em frente com o tratamento de câncer da melhor maneira possível? É possível, entende? Eu digo que é Sim. possível porque aconteceu comigo, né? Porque eu fiz acontecer isso. Eu digo assim, um tratamento de câncer é fácil? Jamais, né? Você fazer as quimioterapias, você, As independente do tipo do rádios. câncer, mas a rádio, né, a mastectomia, no caso do câncer de mama, então é algo que é muito agressivo, né? Sim, Mas sim. eu procurei fazer todas as coisas com mais leveza, sabe? E, na verdade, o que me motivou isso, na verdade, foram os meus filhos. Porque na época eles eram muito pequenos, né? Então, o Murilo tinha 4 anos, o Matheus tinha 10, e eles eram muito pequenos. Nunca tinha ouvido falar de câncer de mama, e muito menos, né, de qualquer tipo de câncer. É algo que a gente acaba não conversando com as crianças só quando acontece, né? Então, o que me motivou tentar fazer com que tudo ficasse mais leve foram exatamente eles. Então, assim, existiram as conversas, né? Que na maioria das vezes para as mulheres, quando você fica sabendo que vai perder os cabelos e tudo, é aquele desespero e tal. Então, com eles não foi diferente, né? Eu expliquei direitinho, olha, a mãe vai fazer um tratamento, vai ter que tomar um remédio, e esse remédio vai fazer com que a mãe perca o cabelo, a mãe vai ficar careca. Na hora, no primeiro momento, o Murilo falou assim, que era o menorzinho, né? Eu não quero morar com mãe careca, eu vou morar com a minha avó. E daí eu falei, você vai morar com mãe careca sim. E daí a gente foi, claro que com a ajuda da família e tudo, a gente foi criando situações. Então, assim, por que fazer daquele momento, que seria perder os cabelos, um momento triste, né? Vamos fazer desse Sim. momento um momento que seja alegre, de alegria, de descontração, né? Principalmente para eles que eram crianças que não entendiam, né? Então a gente acabou se reunindo na casa do meu irmão, fizemos um churrasco e ali a gente acabou enchendo a cabeça de chuquinha, cada um cortou uma chuquinha, fizemos leilão do cabelo e acabou virando uma diversão. E o que foi Sim. mais interessante de tudo é que depois de cortadas essas chuquinhas, eles rasparam também, cada um raspou um pouco. Eu falei assim, os homens estavam mais incomodados do que eu, na verdade, porque todo mundo queria mexer ali e tentar acertar aquilo que estavam raspando. Eu sei que acabou ficando cheio de falhas, porque ninguém tinha prática, né, com aquilo. Com E certeza. a hora que eu me olhei no espelho, eu me gostei, sabe? Eu olhei e disse assim, nossa, eu gostei, eu fiquei bonita. Ficaste muito E bonita mesmo.
E essas coisas foram me chamando a atenção, porque a gente fala de 7 anos atrás, né? Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2013. Há 7 anos Sim, atrás, faz muito pouco tempo, se você, né, analisar. Mas as mudanças foram muito radicais. Assim como a medicina evoluiu, também a cabeça das pessoas evoluía. Porque as pessoas claro. acabavam, quando tinham o diagnóstico, elas ficavam em casa, ficavam quietinhas e tal. Uhum. E eu não, eu saía pra rua, sabe? Eu saía pra rua, eu saía careca mesmo. Eu não quis, eu até fui para ver uma peruca antes de raspar, fui para ver uma Antes peruca. de viver sua beleza com a cabeça Sim, raspada. sim, sim. Fui ver uma peruca e na ocasião o meu irmão estava junto, a minha cunhada estava junto, e o meu irmão dizia assim: Nossa, esse cabelo parece que está até melhor que o teu, da peruca, né? E daí eu falei assim, mas eu não consigo me enxergar usando a peruca. Eu falei, vamos deixar rolar, né? Vamos fazer o que a gente estava pensando em fazer, raspar essa cabeça, Uhum. e depois a gente pensa. E na verdade eu me adorei, assim, eu me amei careca. É aquilo que eu digo assim, eu consegui enxergar a beleza dentro de mim, estando careca. É claro que a gente precisa usar de várias artimanhas, né? A partir do momento que você faz a quimioterapia, que você perde todos os cabelos, porque não são todos os pelos do corpo. Então, assim, perdeu sobrancelha, perdeu cílios, perdeu tudo, né? Perdeu cabelo. Uhum. Então, assim, o que eu procurava fazer? Eu me arrumava de uma maneira que eu não era o meu costume do dia a dia. Isso fez com que eu procurasse me cuidar mais, me olhar Sim. mais, né? Então, assim, para eu sair, eu tinha sim que estar maquiada, sabe? Não tinha sobrancelhas, mas eu delineava ali bem discretamente com lápis uma sobrancelha, colocava um lápis bem forte na pálpebra aqui para fazer, não na pálpebra, né? Aqui para fazer como se fosse os cílios, né? Sim. E aquilo uma roupa com cor vibrante e tal. Então, foi uma mudança assim radical, né? Então, assim, é o que É, eu passo para as pessoas hoje. você, na verdade, antes não se cuidava dessa sua aparência para sair, para estar com as pessoas. Na verdade, é assim, não, no dia a dia não. Até porque tinha uma situação, né, de um cuidado maior com o Matheus, meu filho. Então, acabava que o meu foco era muito eles, muito as crianças, muito, né, estar ali como mãe, presente e fazendo por eles. Então, automaticamente eu acabei deixando de lado um pouquinho esses cuidados comigo, né? E que daí naquele Sim. momento, até por conta de você, durante o tratamento, às vezes estar um pouquinho mais debilitada, um pouquinho mais fragilizada, não poder fazer 100% tudo o que você fazia antigamente, dava tempo, né? Para esse todo, para esse cuidado, enfim. E que, claro, que depois que você passa a criar esse hábito, vira um hábito, que você se Sim. acostuma. Como tem, claro, existem pessoas que não precisam passar por um tratamento para ter Claro. esse hábito, né? Mas Mas isso para aconteceu você foi comigo. necessário. Sim, sim, sim. Foi necessário. Então, e eu concordo plenamente. Uma consulta que eu fiz bem pouco tempo antes de que eu estava ali ainda sabendo, analisando, investigando todos os exames e toda a situação. E passei por um médico e eu falei assim, eu estou aguardando alguns resultados de câncer de mama, que eu estou com suspeita e tal. E ele falou para mim assim, agora você vai se olhar, agora você vai olhar para você. E você vai olhar exatamente para onde você tem que olhar. Para o seu peito, para sua mama, para você, para dentro de você. Né? E realmente foi o que aconteceu. Né? E assim, por isso que eu digo assim, sabe? Eu nunca penso assim que o câncer para mim foi a pior coisa. Não, não.
o câncer foi uma fase da minha vida, faço hoje ainda o uso de medicação, que vou fazer por algum tempo ainda, por alguns anos, mas que só me trouxe ensinamentos, sabe? Me fez enxergar coisas que eu não enxergava antes, me fez aprender muita coisa, né? Claro que a gente sempre precisa do apoio, do apoio das pessoas que estão ao nosso redor, enfim. Como você mesmo falou, o trabalho que a gente fez foi uma coisa assim que foi fantástica, foi algo que eu consegui enxergar muitas coisas, fazer com que muitas coisas que na minha vida, naquele período, e talvez a minha vida toda, fosse algo que me machucasse, que me incomodava, e que hoje eu não tenho necessidade de falar, mas se falo, falo muito tranquilamente, não é nada que me incomoda, nada que me machuca, sabe? Aprendi a lidar com essas situações. Não tem mais peso, não é, Michele? Não tem mais peso. As questões podem acontecer, mas já não tem mais peso. Sim, uma das coisas que foi muito importante assim para mim e que é o que eu digo assim para as pessoas, que sabe aquela mágoa, aquela angústia, aquele sentimento ruim que a gente tem, fiquei com raiva de determinada coisa e fica ali remoendo aquilo por dias. Isso é algo que eu não faço mais, não acontece mais comigo, sabe? Dizer para você assim, não, eu não passo nenhum nervoso, não, claro que não, todo mundo passa, mas é algo que assim é momentâneo. É momentâneo. E já em seguida, já lembro e vem na minha cabeça. Isso não me pertence. Eu não preciso viver isso. Né? Porque isso vai fazer mal para mim. Né? Então, assim, para alguém me tirar do sério hoje é muito difícil. Eu faço essa associação, Michele, como um rio, né? A água, ela vai fluindo naturalmente. E é o que nós, em geral, não costumamos fazer, não é? Deixar com que a coisa flua e que não temos que resolver tudo na mesma hora, não é? Tudo tem seu tempo. Né? Que fica mais leve a vida também, não é? Com certeza, com certeza. E assim, eu digo para as pessoas que eu acompanho hoje que no decorrer desse período todo, né, do meu tratamento, já no começo do meu tratamento, eu acabei me envolvendo com pacientes, né? E assim, que eu digo assim, ao invés de eu chegar e fazer uma quimioterapia, eu ficar lá borocochô, triste e tal. Não, eu procurava levar alegria naquele ambiente, sabe? Claro que nas primeiras quimioterapias, que eram as mais pesadas que eu fiz, eu acabava que eu não tinha nem muito tempo para isso, porque a hora que começavam a aplicar a medicação, eu dormia e só acordava quando terminava. Mas depois não. Depois eu passei até essa questão do meu corte de cabelo mesmo, foi algo que chamou a atenção das pessoas. Então, assim, quando tinha lá onde eu fazia o tratamento, alguma pessoa assim que estava com um pouquinho de dificuldade para passar por esse período, eles às vezes falavam comigo, e eles falavam assim, Michele, pode conversar, né, com fulano e com fulano. E a primeira pessoa que eu conversei, assim, foi uma jovem de 19 anos, e ela tinha um cabelo maravilhoso, lindo, e era jovem de tudo, dela era útero. E daí eu falei assim, não fique assim, ele vai crescer de novo, né? Deixa eu passar o tratamento que ele cresce de novo. E eu falei assim, assista meu vídeo, né? E ela foi assistir o vídeo e fez, né, várias coisas que eu tava ali indicando, que era essa questão de estar sempre maquiada e tal, né? Então, eu vejo que tudo isso faz uma certa diferença na vida das pessoas, sabe? Que nem eu falo assim, eu tentei sair uma vez foi assim, não foi proposital, foi sem querer, tipo, acabou alguma coisa, faltou alguma coisa para fazer no almoço e eu precisei correr no mercado e sabe aquela coisa, não, eu vou assim mesmo. Meu Deus do céu, dei um susto uma moça no corredor lá, porque tava, que eu digo assim, a gente sai com cara de ovo,
porque você tá totalmente sem nada, né? Sem sobrancelha, sem Sim, cílios, sem cabelo. Então, assim, você precisa pensar nisso, né? Você não pode, você não quer que olhem para você com um olhar assim, ai, coitadinho. Então, faça por isso, né? Eu digo que eu sim. fiquei uma careca exibida. É que, veja só, né? Você aí falando, eu fui lembrando, porque eu te conheci que já estava careca, não é? Sim, Quando nós nos conhecemos. E assim, o que que te levou, que além de ter ficado bonita, você esse autocuidado que você despertou, não é? Mas o que que levou as pessoas que você entende, as pessoas te procurarem? O que que era que fazia a Michelle Bornemann ser referência? eu acredito que seja por essa superação, sabe? Por mostrar que é possível você levar o tratamento com uma certa leveza. Claro que hoje as pessoas, eu acredito que acabam me procurando porque elas querem ter uma referência de alguém que se curou, de alguém que está bem, Sim, né? Mas naquele momento não era, né, isso, porque eu estava no mesmo barco que elas, né? Mas eu sim, acho que sim. era mesmo essa questão de que eu mostrava alegria, sabe? Eu mostrava que por mais que estava difícil ali aquele momento, mas eu conseguia tirar uma alegria, sabe? Então, assim, eu não parei com as coisas. Eu digo assim para as meninas, vocês têm que dar tempo para o corpo de vocês. Fez a quimioterapia? Fica ali tranquilinha uns 2, 3 dias, mas depois levanta a cabeça e vamos em frente, sabe? Vamos fazer Uhum. alguma coisa. Eu não parei com o meu voluntariado, sabe? Eu Sim. continuei com o meu voluntariado, acabei me envolvendo com o voluntariado com mulheres com câncer, né? Que antes o voluntariado Uhum. era com os guerreiros só. Então Sim. eu acabei me ocupando mais ainda, né? Então, hoje, o que eu falo para as pessoas, assim, eu só não continuei trabalhando porque o meu trabalho não tinha como. Eu viajava, né? No período, na época, eu revendia roupa, então eu tinha que estar em São Paulo, então era algo que era mais complicado para eu Sim. fazer. Mas as pessoas que estão hoje em tratamento, dependendo do qual é a profissão, do que está fazendo, eu falo, é importante que você continue, não deixe de fazer isso, porque essa movimentação faz bem. Sim. E assim, não só faz bem, como faz usar o potencial que você sempre teve e veio desenvolvendo durante a vida, não é, Michele? Sim, sim. Não é? Porque veja só, eu lembro todo o seu movimento. Você chegou ainda durante o tratamento viajar para São Paulo, lembra? Sim, Né? foi logo, na verdade, que eu terminei, que eu fiz, eu tinha feito já a quimioterapia, todo o tratamento de quimioterapia, que foram 1 ano e 3 meses. Aí já tinha feito mastectomia, e daí quando eu fiz a reconstrução da mama, eu ainda estava, tinha chegado em casa e decidi que eu ia abrir uma lojinha e comecei a viajar para São Paulo logo que eu me recuperei ali dessa cirurgia da reconstrução, né? Então, assim, foi uma loucura, na verdade, mas eu fiz, né? Foi bom, foi interessante. Talvez, eu estou agora aqui pensando, tenha sido uma forma de você reconhecer o seu limite a partir daquele momento, não é, Michele? Sim, sim. Que na verdade, Porque. assim, Não, pode falar. ali, naquele momento, sabe, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, durante um bom período, eu tive que dar uma sossegadinha, né? Então, eu acho que aquele momento foi mais ou menos para dizer assim, eu tô aqui de novo, né? Agora, né? Força total. E só que acabou que no desenvolver, né, desse período, foi 1 ano e pouco que eu acabei ficando com a loja, eu acabei percebendo que o mais importante em estar, né, na ativa em relação a isso era eu estar curtindo os meus filhos, né, a minha casa, né, graças a Deus eu tinha oportunidade disso, né, o meu marido
né, proporcionou isso, e estar ajudando as pessoas que mais precisam, né, no momento, que são pessoas que estão passando pelo tratamento. Então, eu acabei optando por isso, né? Eu acabei optando por isso. O que me faz muito feliz, na verdade. Sim. E, Michele, como é que você tem feito? Porque no período da químio, você ajudava enquanto estava na sessão da quimioterapia, não é isso? Sim, sim, E depois que você passou os tratamentos, que hoje você só usa a medicação tamoxifeno, sim, sim. né? Como é que você tem feito esse voluntariado? Você poderia contar para nós, que eu vejo que é de uma abrangência, que você começou indo nos hospitais, hoje você tem um Isso, espaço, não é? sim. Você poderia Então, compartilhar? aí, sim, com certeza. Aí, o que que aconteceu? O que era mais difícil para as mulheres era perder os cabelos. Então, como não foi para mim, e até o momento era difícil conseguir fazer com que elas entendessem que a peruca não, às vezes não ia ser a solução, né, do problema, eu comecei a arrecadar cabelos e comecei a trocar os cabelos por peruca e comecei a doar perucas, né? E daí começou, assim, o envolvimento com as pessoas. Então, as pessoas me procuravam por conta da peruca, né? Só que, assim, eu achava... tinha uma certa segurança em não trazer as pessoas para dentro de casa, porque, na verdade, eu não sabia quem eu estava trazendo, né? Sim, sim. Então, eu encontrava com as pessoas aonde dava. Ou era no hospital e tal. E num determinado momento, quando eu vi, eu encontrei com uma pessoa numa praça. E era uma jovem. E ela colocava a peruca, e tirava a peruca, eu olhava no espelho, e como é que tá, e não sei o que, não sei o que. E daí, daqui a pouco, que a gente olha assim, um monte de gente olhando, assim, com aquela cara estranha, né? O que estão fazendo essas doidas aí, né? E daí eu falei assim, nossa, eu falei assim, né? Aqui não é assim o lugar ideal. E passando mais um Ou, pouco. ou Oi? um lugar ideal do teatro da vida, né? Vocês estavam Sim, num sim, palco da vida com uma sim, situação em sim. comum. E aí apareceu na minha vida a Rosana, né? Que a filha dela escutou uma palestra, assistiu uma palestra nossa, num dos outubros rosas da vida. E eu comecei a acompanhar e tal. E eu comecei a perceber, assim, aquela vontade de carregar para casa, sabe? Então, cada pessoa que me procurava, que eu começava a acompanhar, era aquela vontade de, eu quero levar para casa. Mas não tem Para fazer como, o né? quê? Para poder cuidar, para poder estar junto, porque eu percebi a necessidade das pessoas estarem próximas, né? Entendi. E daí eu peguei e veio na minha cabeça de montar um lugar onde a gente pudesse se encontrar algumas vezes na semana, né? E era aonde a gente ia estar próximas, né? E foi aonde eu criei o Espaço Autoestima, né? A gente pegou 3 peças da frente da casa da minha avó e a gente acabou criando esse local que eu falo assim que parece uma casinha de boneca nossa. É E verdade. que é onde as pacientes podem estar se encontrando, né? E que hoje, na verdade, agora, claro, que com a pandemia, como a maioria das pessoas são as De pessoas risco. que frequentam, são pacientes, então a gente não está abrindo agora nesse momento, e também as nossas voluntárias que não são pacientes, elas são pessoas de idade. Então a gente está resguardando isso tudo. Mas o que concentra mais hoje o espaço? É um local onde a gente faz alguns trabalhos, só que o que acabou acontecendo com a gente foi mais indo a campo, indo para os hospitais, sabe? Então, Sim. assim, não são tantas as pessoas que frequentam o espaço em relação, né, de pacientes, mas as pessoas que estão lá ajudam a desenvolver várias coisas e a gente acaba fazendo as doações nos hospitais. Então a gente vai muito para os hospitais, daí vai para fazer doação de touca, manta, lenço, chapéu, né? Várias Sempre coisas assim. pensando na aparência e na autoestima.
Sim, sim. E na verdade, assim, naquele cuidado, naquele aconchego, sabe? Tipo, no período de frio, a gente tem a Dona Mari que faz uns cachecóis lindos. Tem várias pessoas que fazem esse trabalho com lã, então fazem sapatilha de lã e tal. Então, assim, a gente vai lá, a gente entra nos partos, sabe? A gente veste aquela sapatilha de lã, tanto para os homens como para as mulheres, né? É um carinho, sabe? Sim, sim. E daí para as crianças a mesma coisa, né? Aí a gente também leva, além de touca, cachecol, a gente leva brinquedos. Então, é um carinho, é um agrado, né? Sim, quer dizer, hoje esse espaço, né, da autoestima não está só mais para mulheres com câncer de mama, não é? Na Na verdade, verdade, ele abriu. isso. Na verdade, ele nunca foi. O espaço, quando eu abri, ele nunca foi específico para mulheres com câncer de mama, né? Para Uhum, qualquer tipo de câncer, né? uhum, sim. E, Michele, como que você percebe? Compartilha conosco, porque eu vejo assim que é muito importante, né? Que eu faço voluntariado desde que eu era estudante na faculdade. Nem tinha o nome de voluntário, nem lembro mais o que era que dava o nome, não é? Mas eu vejo que as pessoas, por vezes, elas querem oferecer dinheiro, mas não chegam aí corpo a corpo, né? E Uhum. muitas vezes o que mais se precisa nessa hora é um afago, é esse mimo, é essa escuta, né? É um encorajamento. Eu não estou sozinha e o câncer não é só o que a gente vê, o mito que câncer só mata. Não é verdade. Sim, Não é? Você aí sim, falando, e é isso que eu penso mesmo, que é um despertar, né? sim, Depende. Se eu tiver só a informação e esse aspecto negativo que só mata, com certeza eu vou abrir minha cova, né? sim, Porque não vou me encorajar e não vou ter vontade, porque eu vou morrer. Claro, eu vou sim, morrer, né? Mas o câncer ele pode ser só um despertar para a vida, não é? sim, com E certeza. não essa coisa que se fica aí de que vai morrer. Né? E o que, que eu posso fazer? E o que, que eu, conhecendo a causa, o que, que eu posso de oferecer de melhor para ajudar outros a superarem como eu superei, não é? Sim. O que que você percebe que os hospitais, principalmente, o que que eles, como seria uma forma de entrar? Talvez é isso, a minha pergunta, para poder ter a confiança de quem dirige aquelas áreas, permitir que a gente entre. Então, Denivalda, assim, não é muito comum eles permitirem, sabe? Eu nunca entrei nesse mérito, assim, do porquê não, mas imagino que seja porque muitas pessoas, infelizmente, ainda acabam sendo oportunistas quanto a isso, né? Verdade. Então, assim, no espaço, por exemplo, a gente procura ao máximo não receber nada em dinheiro, né? Então, alguém quer ajudar? O que vocês estão precisando? Ah, a gente está precisando de lã, então traz lã. A gente está precisando de lenço, traz lenço. A gente está precisando de brinquedo, traz brinquedo. Então, assim, Uhum. que nem a gente tem a Silvana Amorim, que é uma super guerreira também, passou pelo tratamento, hoje faz uso só de medicação via oral também. Ela adora arrecadar os brinquedos, entende? A gente também faz um trabalho, entrega kits, né, para o hospital de clínicas, para os bebês que estão na UTI neonatal, né, que num Aham. determinado momento eu fui, como eu sempre, a gente também faz muitas ações assim de autoestima, né, nos hospitais, então leva cabeleireiro, maquiador, manicure e tal, e faz uma sessão lá de beleza, né? E vira E uma teve um festa. momento. Sim, sim, sim.
E daí eu falo assim, às vezes a pessoa foi para quimioterapia ou foi para uma consulta, tá lá, borocochô, e chega em casa, cabelo cortado, unha feita, maquiada. O que que vai falar, né, em casa, né? Então leva um susto, porque a pessoa não espera quando chega no hospital que vai passar por Sim. isso, né? E teve uma ocasião que eu fui chamada para fazer um dia desses, que né, o Dia da Beleza, e até uns 3, 4 dias antes era para ser para os pacientes oncológicos. Mas uns 3 dias antes eles perguntaram se não poderia ser para as mães dos bebês da UTI neonatal. E como eu Olha. também sou uma mãe de UTI, eu falei, é claro que sim, né? E acabou que a gente fez esse Dia da Beleza para as mães e o coração mole aqui, não aguentou, entrou lá vendo os bebês e tudo. A gente fez sessão de fotos, as mães pegavam os bebês no colo, tiravam foto, foi lindo. Aí eu falei assim, vamos começar a montar kits, né, com fralda, tip-top, coisinhas básicas assim. E quando o bebê recebe alta, eles recebem um kit, né, que é esse kit do bebê. Né? Então, várias vezes a gente faz essa entrega desses kits também. Aí tem as Olha nossas só. voluntárias que fazem casaquinho, sabe? Fazem sapatinhos. Tem muitas pessoas envolvidas, assim. Pessoas maravilhosas eu tenho ao meu redor. Sim, que veja, uma pessoa com tanta espontaneidade, né, tanta abertura para ajudar como você só vem gente do bem, né? Sim, A que nem eu digo assim, constelação de estrela. Denivalda, eu não me lembro, mas você deve ter usado o Dreno, né? E o Dreno, Sim, quando fez a cirurgia. Então, sim, eu quando usei o meu Dreno, eu saía com uma sacolinha, né? O Dreno era uma sacolinha. Hoje, lá no espaço, a gente tem a Zélia, que é uma voluntária nossa, fantástica, que ela faz uma bolsinha. Então, a pessoa sai com aquele Dreno e com a bolsinha, sabe? Super olha que chique. fantástico. Fantástico. E é fundamental, não é? Você agora falando, eu lembrei que não sei quantos dias, 5 dias, 7 dias, não sei, não lembro mais. Eu retornei após a cirurgia, retornei ao plástico, cirurgião plástico, e estava com uma bolsa aqui do lado, como normalmente uso, e estava a minha bolsinha lá do Dreno. E também arrumada, e uma senhora olhou para mim quando me chamaram, Denivalda Cavalcante, que eu levantei, ela disse, você disfarça bem, hein? Né? Falou para mim. Aí eu olhei espantada. Eu disse, assim me agrada. Né? Por quê? Porque eu não estava com a bolsa exposta, que não precisa. Sim. Não é? Sim. E veja, essa ideia dessa bolsinha é fantástico. Não Sim. é? É uma bolsinha feita de crochê. Olha, né? Quer dizer, principalmente para nós mulheres, é poder carregar uma coisa que é momentânea, necessária demais, né? Essa bolsa para o Dreno, mas de uma forma mais elegante, né? Sim. E não precisa nem ser coitadinha, nem ficar feia. Sim, sim. Bem isso. Não é? Fantástica a ideia, amei. E uma outra coisa que me chamou a atenção também, Michele, que eu não sabia dessa parte com os bebês, né? Veja, nunca nem tinha pensado nisso, né? O quanto é importante esse olhar, né, para os bebês que estão ali em sofrimento com câncer, um tratamento difícil, um serzinho muito pequeno, às vezes até sem falar, e a angústia que essas mães vivem. Né? Quer dizer, não é só o bebê, essa mãe precisa desse afago, desse acolhimento, né? Sim. Desse estar junto. Ali essa doação para os bebês não são necessariamente bebês que estão com um problema de tratamento de câncer. São às vezes são prematuros, né? Não, são prematuros, né? São com qualquer patologia. Ah, certo. Mas essa mãe também está em sofrimento. Sim, com certeza. É?
E o apoio é para encorajar quem está em sofrimento, não é? Sim. Porque vivendo esse apoio também a gente vê que tudo é passageiro na vida. Com certeza. Né? E que as pessoas que já superaram e que são encorajadas é quem ajuda a mudar. Né? Sim. As pessoas encorajadas mudam vidas. Sim. E acaba virando um ciclo, né, Denivalda? Assim, as pessoas que elas acabam recebendo esse acolhimento, esse apoio, automaticamente elas também querem ajudar. Assim foi com todas as pessoas que passaram ali pelo espaço até hoje, sabe? Tem pessoas que às vezes não são muito presentes, mas de alguma forma elas ajudam, Contribuem. sabe? E estão sempre entrando em contato comigo, falando, até pedindo se a gente está precisando de alguma coisa, né? Sim. Então, assim, eu digo assim que acaba virando um ciclo, né? Sim, porque veja só, é como família. Se nós temos um bom modelo de pai e mãe, né, nós vamos desenvolver seres melhores. Né? Sim, E se eu tive alguém que me encorajou, na hora que eu ver um outro necessitando, eu também vou ajudá-lo. Né? sim, com Porque certeza. sabe o valor que tem essa passagem, não é? Sim, com Michele, certeza. uma outra coisa que eu estou aqui olhando a hora, já estamos em 41 minutos. Que recursos você utilizou para viver melhor durante o diagnóstico e tratamento? Recursos, na verdade, eu acho que foi, assim, eu procurei fazer muito atividade física, né? Hum, Então, assim, mudei totalmente a minha alimentação, assim, eu nunca fui assim de ter uma alimentação ruim, né? Mas durante o tratamento eu procurei fazer uma alimentação muito mais saudável, né? Então, assim, tipo, sucos, eu tomava só sucos naturais, batidos na hora. Tinha uma super pessoa que me ajudava muito, que era a Marli, que é uma pessoa que acompanhou todo o meu tratamento, né? Eu falo assim, é a minha mãezona. E então, assim, ela batia aquele suco, era laranja, couve, cenoura, e eu tomava aquilo, né? A questão de alimentação, sempre procurei comer a comida assim do dia, né? Não comia comida uhum, requentada. Usei muito chá de gengibre gelado, né? Que ajudou muito na questão de imunidade, na questão do enjoo. sim. E a atividade física que eu fazia era o Pilates, né? Então, assim, eu me lembro que também contei muito com o apoio, né, do Rafael, que era o fisioterapeuta na época que me atendia. Uhum. E ali no Pilates, a gente fazia um aquecimento e tudo, tinha dias que era difícil, né? Eu percebi, assim, que coisinhas simples, né, para mim estava muito difícil, né? Com Mas eu certeza. não desisti. Eu mantive firme, né? E fiz todo o meu período de tratamento Pilates. Depois fui mudando, né? Teve um período que eu fiz academia, né? Faço treinos individuais, enfim, hoje faço treino com os meus filhos. Então, continuei sempre procurando fazer atividade física, que é muito importante. A questão da alimentação, a minha alimentação já era, assim, tranquila, eu não era de ficar comendo porcarias e tal. Sim. Claro que depois que passa o tratamento, a gente dá uma relaxadinha, eu falo que a gente vira sem vergonha de novo, mas ainda eu procuro cuidar, sabe, na questão de alimentação. Até porque tenho 2 atletas em casa, então eu tenho que cuidar para mim e para eles também, né? Verdade, verdade. E, por exemplo, como que você vê da época que você, antes de ter o diagnóstico, após o diagnóstico, o tratamento, porque as relações na família ficam um tanto abaladas, não é, Michele? Sim, Porque cada um tem um jeito de olhar para sim, a doença chamada câncer. Cada um tem
uma forma de se relacionar no encorajamento também, não é? Sim. De falar abertamente dos seus sentimentos, não é? Do que está pensando, até das fantasias que fazem, não é? Sim. Como que tu vê, daquela época que tu viveste em tratamento, diagnósticos, tratamentos, e hoje que já se passaram, vamos dizer que 5 anos, 5 anos e meio após os tratamentos, não é? Sim. Como que você vê que evolução que houve, ou involução, nas relações familiares como um todo? Eu acho assim que na verdade houve uma evolução muito grande minha, né? No sentido de aprender também a olhar o próximo, né? De uma maneira diferente, né? Entender um pouco, né? O porquê das coisas, né? E se aquilo que eu tô vendo de errado, por exemplo, e mostro esse erro, a pessoa não quer enxergar, então tudo bem, né? Eu não fico sofrendo mais com isso, sabe? Entendi. E isso tudo muda muito em relação à família, a um todo, né? Dentro de casa, eu digo assim que a gente aprende muito durante, né? Eu aprendi muito durante todo esse período, como eles também aprenderam, né? Os meninos, meu marido, tudo. E hoje, assim, eu falo que eles têm que entender e têm que aprender e têm que aceitar que a minha missão é essa, que hoje eu preciso cuidar das pessoas, né? Então, independente se é do agrado deles ou não, é algo que eu vejo isso como algo muito importante, né? Você Então, assumiu essa missão, não é? sim, Então, hoje, às vezes, pode até incomodar alguma situação e que eles possam questionar, por exemplo, mas hoje eu já sou firme em dizer, é assim e pronto. Vocês também vão ter que se adequar, né? Sim. Então, acaba que não fica só um sofrimento meu, né? Uhum. Mas, Sim, e Denival, até eu acredito que até poder respeitar, não é, a missão do outro, não é, os propósitos sim, que o outro pôs para a sua vida. Porque isso também faz uma grande diferença ao ensinamento também nas famílias, não é? com Que, certeza. Denivalda, você sim. tinha feito uma pergunta e eu respondi parte da pergunta e a gente pulou para outra em relação aos hospitais, né? De como entrar nos hospitais. O que eu acho que, por exemplo, aconteceu comigo, né? Foi a questão da confiança, né? Eu fui indo aos poucos e fui mostrando que realmente o meu objetivo era único e exclusivo ajudar, né? Então eu acho que isso fez a diferença, sabe? De conquistar esse espaço, né? A constatação do seu trabalho lá dentro. Sim, sim. Né? Que o nosso objetivo é chegar lá, é entregar o que a gente tem para entregar, é passar o conforto que a gente tem para passar e pronto, né? Nada além disso, sabe? Nada além Sim. do que, depois vão para outros lados, né? Tem gente que vai para o lado da política e aproveita já lá para levar aquela fotinho que fez lá para mostrar que é bonzinho na política, enfim. É verdade. Então, comigo não é Infelizmente, assim. eu estou lembrando de você acompanhar pessoas. Eu gostaria que tu pudesse contribuir com quem está nos assistindo e vai assistir. Que tem algumas pessoas que a família se afasta, não é? Sim. E quantas vezes você é quem acompanha essas pessoas e, por vezes, chega em fase terminal e você também é quem precisa estar acompanhando, não é? Sim. Na verdade, assim, as pessoas que eu acompanho e acabo acompanhando, por exemplo, em consultas ou em cirurgia, não necessariamente que a família se afastou.
A confiança, é aquilo que eu digo, a confiança deles em mim acaba sendo grande. Eu acredito nisso, né? Porque estão entregando a vida da pessoa ali para que eu acompanhe numa consulta ou numa cirurgia. Então, não necessariamente que essas pessoas, que a família se afastou. Eles talvez não tenham uma estrutura emocional para estar ali escutando, né, o que a gente escuta durante a consulta ou Sim. acompanhando, por exemplo, durante uma cirurgia. Às vezes a pessoa não tem essa estrutura. Então, mas acaba que depois, quando estão lá para cuidar, por exemplo, do pós-operatório, são fantásticos, cuidam muito bem, né? No caso das pessoas que até aconteceu comigo esse ano, eu nunca tinha passado por isso antes, aconteceu esse ano com 2 pessoas que fizeram parte da nossa história, né? Uma delas muito guerreira, que foi a Vanessa Quadrado, uma super amiga, que fez parte de muita coisa na minha vida, do espaço também, e a Karina, né? A Vanessa, na verdade, teve todo o apoio e cuidado, assim, da família ali, né? Da mãe, da sogra, enfim. Mas no dia, além da mãe, eu estava junto também, né? Quando ela veio a falecer, acabou as meninas do espaço também indo, né? A Rosana, a Silvana. Então a gente teve esse momento ali com ela, né? Até o fim. Por conta da pandemia, a Karina, né? A família achou por bem que era muito arriscado por causa da mãe, que era de muita idade. Então, eles passaram a ficar distantes. Então, foi uma semana em que eu acabei acompanhando ela ali no hospital, até o fim também, que foi, né, depois de uma semana que ela veio a falecer, e eu acabei acompanhando ali. Então, foram momentos, assim, bem intensos, né, que eu jamais imaginava que fosse passar por isso. Mas é aquilo que eu digo assim, eu consigo enxergar hoje, mesmo nos piores momentos, que seja a morte, né? Eu consigo enxergar ainda que tem alguma coisa de bom, sabe? Eu consigo ver que a gente pode fazer algo de bem, né? E foi o que aconteceu ali até o fim, né? Sim. Foi o companheirismo, sabe? Foi o companheirismo, aquela força que a gente poderia dar. É aquilo que eu digo, a gente queria não precisar estar, não precisar estar, a gente queria fazer com que aquilo não acontecesse, mas infelizmente tem coisas que fogem das nossas mãos, né? Claro, claro. Mas foram momentos difíceis, mas que a gente passou e que vai ficar sempre para lembrança e claro que mais um aprendizado, porque cada uma delas foi uma forma diferente. Você concorda comigo, Michele, com o meu pensamento, o quanto é importante poder ter abertura de falar da tristeza de partir, não é? Da morte Sim. próxima, não é? Você Eu sabe, vejo que muitas pessoas, muitas famílias, elas ignoram, não é? Mas está todo mundo muito sofrido. Sim. E a pessoa que está em fase terminal percebe perfeitamente quantas vezes quer falar e se despedir de uma forma mais tranquila. Sim. Você sabe que esse foi o maior aprendizado que eu tive nesse período, porque a Vanessa foi a primeira pessoa com quem eu passei por isso. E na última consulta com a oncologista esperou ela e a mãe dela saírem da sala, e ela me chamou assim, discretamente, ela falou assim, você entendeu, né? Não tem mais o que fazer. E para mim aquilo assim foi um choque, eu falei, como assim? E quando eu saí do consultório, a Vanessa olhou para mim e falou assim, o que ela falou? Eu não tive coragem de falar na hora, e nem falei depois. E ela se calou, sabe? E aí depois ela me mandou uma mensagem, e aí na hora, o que eu falei para ela? Não, eu só estava conversando com a médica que ela atendesse você com prioridade, porque afinal de contas você está muito debilitada e tal. Tentei, né, dar um jeitinho ali para que ela não percebesse.
Mas é claro que ela percebeu. Só que ela Sim. também... Mas pensa você, hoje, que eu penso assim, pensa ela sabendo que talvez não tivesse mais recursos, como que ela ia lidar também com isso? Eu acho que é muito, muito louco isso, sabe? E eu não tive, assim, a coragem na hora de falar para ela exatamente o que que era, né? Algo que me arrependo, porque ela se calou, né? Ela se calou e não quis mais falar sobre o assunto. Depois teve um momento em que eu, na casa deles, eu peguei e falei para ela, você quer conversar? Você quer falar alguma coisa? Ela falou, não tenho nada para falar. E pronto, passou. Aí, como eu já tinha passado por esse momento com a Karina, na primeira vez que eu fui, eu cheguei para ela e conversei. Na verdade, os médicos já tinham falado para ela que aquele internamento talvez fosse o último. E eu passei a conversar com ela um pouco mais sobre isso. E no finalzinho ali, que foi no sábado, ela faleceu no domingo, no sábado eu falei, eu sempre falo para vocês lutarem, você está lutando, mas agora você tem que pensar num outro plano, porque agora é só sofrimento, e você não merece passar por isso. Eu falei assim, então você tem que aceitar, você tem que se encontrar com Deus, e tem que fazer essa caminhada da melhor maneira possível. Michele, Aí eu vou falo te para as cortar meninas... aqui um pouco. Né? Tá. Eu queria que você finalizasse, porque nós temos só 3 minutos. Tá. Né? Me diga a diferença. Hoje você, com esse olhar, uma pessoa que você silenciou, outra que você conversou. Onde é que a Michele se vê mais tranquila na relação com essas pessoas que se foram? Desculpa, Denivalda, não entendi. Como você se sente hoje pensando nessas duas pessoas que você acompanhou a partida, né? É a que você conseguiu dizer, olha, você é uma guerreira, mas não está mais em condições, agora é só sofrimento. Ou seja, você está falando, a tua morte está próxima, não é? Sim. E a outra que silenciou e você dizia, tem algo a conversar? E não. Onde é que a Michele vê que para si e para outra pessoa foi melhor? Então, eu acho que o falar, né? O conversar mesmo e o explicar que e deixar com que a pessoa se abra. Na verdade, mesmo a Karina, que foi com quem eu falei e conversei sobre isso, ela não quis entrar nesse assunto, mas ela escutou. Né? Porque eu imagino que, a gente não sabe, mas imagino que seja muito difícil você ter uma conversa dessa. Então é que nem eu falo, as meninas, a Rosana é uma delas. Se você vier falar pra mim que tá na minha hora, eu olho, eu puxo o pé, eu não vou querer te ouvir falando isso. Eu falei, é claro que eu também não quero falar isso pra ninguém, mas de repente é o momento, né? Então... Sim. E assim, o momento onde eu vejo que às vezes é até tipo assim, deixa eu falar de como eu tô indo e apaziguar esse coração, sabe? Eu Sim, já sim. acompanhei muitas pessoas e vejo que as que nós conseguimos conversar sobre isso deu muito mais inteireza para partir, Sim. sabe? Se despedir dos seus entes queridos, familiares, né? Mesmo a Vanessa, eu não tendo conversado antes com ela sobre isso, mas ali, naquele momento que estava de muita agonia, ela teve um momento rápido, onde ela olhou e abriu um sorriso, que ela realmente estava vendo algo maravilhoso. Então, assim, aquilo ficou para mim como uma tranquilidade, sabe? Sim, sim. Ou seja, eu estou indo, estou bem, Sim. né? Sim. Michele, estamos em cima da horinha. Eu gostaria que, assim, temos muita coisa para conversar, não é? Se Sim. deixar, nós ficaríamos bastante tempo aqui. Eu gostaria, se tu pudesse, deixar uma frase, algo para que as pessoas possam levar para a vida sobre superação. Tá. Eu digo assim, não deixe jamais de olhar para você. Assim, com certeza, estará se cuidando. Perfeito. Né? E não permita jamais que ninguém tire o brilho do teu olhar.
o teu sorriso. Desde família, companheiro, companheira, não é? Qualquer um. Filhos, médicos, o brilho é Sim. de cada um, não é? Com certeza. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Olha, gratidão por você ter aceito o convite, pela tua contribuição e que espero voltarmos a conversar de novo sobre Com essas certeza. questões de uma forma para levar à superação. E parabéns pelo trabalho lindo que você faz. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Nivalda. Um beijo, obrigado para todos que nos ouviram e que estão nos acompanhando. Beijo, beijo, Rô. Eu também agradeço a todos vocês que participaram. Divulguem para outras pessoas que se interessam e precisam escutar e pensar sobre esse tema, não é? E que nós precisamos superar sempre. E na próxima semana, dia 3 de novembro, nós vamos ter uma live com um profissional chamado Ulisses Sampaio, que é da área empresarial de processos. Vai ser a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais no trabalho, que também é um outro movimento de superação, que essas 3 lives vão ser com esse movimento. Aqui, numa fase onde a doença levou, que levou a poder ver e superar situações, a de terça-feira vai ser para repensar nas suas relações e ser preventivo o trabalho. Não é? Então, olha, um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo, Michele. Gratidão. Beijo. E até a próxima semana. Tá bom? Até. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.